Você sabia que existe uma forma de oração que faz o inferno inteiro tremer de pavor? Não estou falando de gritos, não estou falando de jejuns intermináveis ou de rituais complexos. Estou falando de algo muito mais profundo. Algo que eu descobri da pior forma possível quando ainda estava do outro lado, servindo as trevas. Naquela noite específica, aos 32 anos, eu estava no auge do meu poder como praticante de magia negra. Tinha clientes influentes, dinheiro entrando, respeito no submundo espiritual. Mas algo aconteceu que mudaria tudo. Eu estava preparando um ritual contra um homem de Deus, um simples trabalhador que alguém queria destruir. Paguei caro para fazer esse trabalho. Acendi as velas negras. Tracei os símbolos no chão. Invoquei as entidades que sempre me obedeciam. Mas quando pronunciei o nome daquele homem, algo explodiu no ambiente espiritual. Uma luz tão intensa que me jogou contra a parede. Eu ouvi uma voz que não vinha de nenhum dos meus guias espirituais. Era diferente. Era pura, era aterrorizante para alguém como eu. E essa voz disse apenas uma frase que ecoou na minha mente por dias. Você não toca nos meus consagrados. Naquela noite eu entendi algo que o inferno inteiro sabe, mas que poucos cristãos compreendem. Existe um tipo de crente que é completamente intocável. Não por serem perfeitos, não por gritarem mais alto, não por conhecerem mais versículos, mas por algo que vou revelar nos próximos minutos. Se você está cansado de orar sem ver resultados, sente que sua vida espiritual está estagnada, se percebe que algo bloqueia suas bênçãos, então você precisa ouvir cada palavra que vou dizer, porque o que vou compartilhar não é teoria religiosa. E o que eu vivi e aprendi dos dois lados dessa guerra invisível. Meu nome não importa agora, mas quem eu era importa muito para você entender o peso do que vou revelar. Nasci numa família onde o ocultismo era passado de geração em geração. Minha bisavó foi benzedeira, minha avó praticava cartomancia e meu pai era conhecido na região como um poderoso curandeiro. Mas todos sabíamos a verdade. Não era cura o que oferecíamos, era manipulação espiritual. Aos 8 anos, tive minha primeira experiência sobrenatural. Vi meu primeiro espírito, ou melhor, meu primeiro demônio, embora na época eu acreditasse que era um anjo guardião. Ele me disse que eu tinha um chamado especial, que seria mais poderoso que todos da minha linhagem. E ele estava certo, mas não da forma que eu imaginava. Passei 24 anos servindo conscientemente às trevas. Comecei com coisas simples, benzimentos, simpatias, leitura de cartas, mas logo mergulhei fundo. Pactos de sangue, invocações demoníacas, trabalhos de destruição. Eu tinha uma especialidade macabra: destruir ministérios cristãos, pastores, líderes de louvor, missionários. Se alguém pagasse o suficiente, eu aceitava o trabalho. E quase sempre funcionava. Quase sempre, porque havia exceções. Havia pessoas contra quem nenhum dos meus feitiços funcionava. No início, achei que era falha minha. Intensifiquei os rituais, busquei entidades mais poderosas, fiz sacrifícios maiores. Nada. Essas pessoas permaneciam intocadas, protegidas por algo que eu não conseguia compreender. Foi quando procurei meu mentor, um homem que praticava bruxaria havia mais de 50 anos. Ele tinha trabalhado em vários países, destruído inúmeras vidas, derrubado famílias inteiras. Se alguém tinha resposta, seria ele. Quando contei sobre minha frustração, ele apenas riu. Riso amargo, cheio de raiva contida. Menino, você tropeçou nos consagrados. Esses você não vai derrubar. Ninguém derruba. O próprio inferno já tentou e fracassou. Fiquei obcecado por entender isso. Comecei a estudar esses alvos impossíveis. Observava suas rotinas, ouvia suas orações escondido nas sombras. Tentava encontrar a brecha, o ponto fraco. E foi nessa busca que o Espírito Santo começou a me mostrar a verdade. Não imediatamente, não de forma gentil. Foi através de terror, de confrontos espirituais que quase me mataram. De noites inteiras sendo atormentado por uma luz que eu não conseguia apagar. Hoje, depois de 12 anos liberto e servindo a Cristo, entendo que aquelas experiências eram o chamado de Deus na vida de alguém que estava completamente perdido nas trevas. E o que vou revelar agora é exatamente o que o Espírito Santo me mostrou sobre a consagração. Não a versão religiosa que muitos pregam, a versão real, poderosa, aterrorizante para o inferno. A primeira vez que entendi verdadeiramente como funciona a consagração foi observando uma mulher de 63 anos. Ela morava sozinha num bairro humilde, viúva, aposentada, nada de especial aos olhos humanos. Mas eu tinha sido contratado para destruí-la. O filho dessa mulher estava prosperando demais nos negócios, e um concorrente invejoso queria acabar com a família toda. Cheguei à casa dela numa terça-feira à noite. Levava comigo objetos consagrados às trevas, palavras de maldição escritas em pergaminhos, até mesmo terra de cemitério. Eram armas espirituais que nunca falhavam. Posicionei-me do lado de fora. Comecei os cânticos baixos, aqueles que abrem portais para entidades destruidoras. Mas algo estava errado.
terrivelmente errado. Quanto mais eu tentava invocar, mais eu sentia como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. O ar ao redor daquela casa era diferente, denso, puro, sufocante para alguém como eu. Então eu a vi através da janela, ajoelhada ao lado de uma cadeira velha, mãos levantadas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não estava gritando, não estava fazendo barulho. Apenas sussurrava, mas aqueles sussurros atravessavam dimensões espirituais. Eu podia ouvir no mundo invisível o que ela dizia, e cada palavra era como fogo líquido sendo derramado sobre mim. Senhor, consagro esta casa a Ti. Consagro meus filhos, meus netos, cada pessoa que entra aqui. Que Teu sangue cubra estas paredes, que Tua presença habite cada cômodo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Tentei continuar meu ritual, mas minha garganta começou a fechar. As palavras que eu precisava pronunciar simplesmente não saíam. Senti mãos invisíveis me empurrando para longe. Não eram mãos humanas. Era algo maior, infinitamente mais poderoso do que qualquer entidade que eu já havia invocado. Caí no chão do quintal, vomitando, suando, sentindo como se estivesse sendo queimado por dentro. E então vi, com meus olhos espirituais, vi anjos. Anjos reais, não aquelas representações bonitinhas de cartão postal. Eram guerreiros colossais, com espadas flamejantes, posicionados ao redor daquela casa simples. E a razão deles estarem ali era aquela mulher de joelhos. Sua consagração havia criado uma zona proibida para as trevas. Consegui me arrastar para longe, mas fiquei observando por horas. Ela orou por cada filho pelo nome. Orou pelo neto que estava envolvido com drogas. Orou pelos vizinhos. Orou até por mim, embora não soubesse que eu estava ali. Deus, se há alguém nas trevas planejando mal contra esta família, eu peço que Tu abras os olhos deles. Mostra a eles que estão do lado errado. Salva-os, Senhor. Aquelas palavras me atingiram como lança. Nunca ninguém havia orado por mim. Nunca alguém pediu pela minha salvação. Todos me temiam, me respeitavam, me pagavam, mas ninguém se importava com minha alma. Voltei para casa naquela noite sem conseguir completar o trabalho. Meu mentor ficou furioso quando contei. Ela está protegida, expliquei. Não há brecha. Ele me ensinou então sobre o que chamávamos de princípio da consagração. Existem crentes que vivem de forma tão separada, tão dedicada a Deus, que criam ao redor de si uma barreira impenetrável. Não é ritual, não é conhecimento, é entrega total. Esses são os verdadeiros inimigos do inferno. Comecei a pesquisar mais. Descobri um padrão. Cada pessoa intocável que eu encontrava tinha características similares. Eles oravam cedo, antes que o mundo acordasse. Guardavam seus olhos do que era impuro. Perdoavam rapidamente. Jejuavam regularmente não como show, mas em secreto. Viviam um que pregavam. Era a integridade que os protegia. Lembro de outro caso. Um jovem de 22 anos. Alguém queria destruí-lo porque estava testemunhando demais na universidade, convertendo colegas, incomodando os planos das trevas naquele ambiente. Fui até lá, preparado. Levei objetos mais fortes, fiz pactos mais profundos. Mas quando cheguei perto dele, a mesma coisa. Uma parede invisível. Observei aquele rapaz por dias. Ele acordava às 5 da manhã para orar. Lia a Bíblia no ônibus. Recusava conversas que envolviam fofoca ou malícia. Quando alguém o ofendia, ele simplesmente sorria e abençoava. E toda noite, antes de dormir, ele fazia algo que me impressionava profundamente. Senhor, eu me consagro novamente a Ti. Se pequei hoje, me perdoa. Se falhei, me restaura. Quero ser Teu vaso limpo. Aquilo era diário. Não era uma consagração anual, não era um evento especial, era um estilo de vida. E isso criava uma proteção que nenhuma magia conseguia quebrar. Foi então que comecei a questionar tudo. Se Deus protegia tão ferozmente aqueles que se consagravam a Ele, talvez eu estivesse servindo ao lado errado. Talvez o poder real não estivesse nas trevas, mas na luz. Mas eu tinha medo. Medo de perder meu sustento, meu status, meu poder. Medo do que as entidades que eu servia fariam comigo se eu tentasse sair. Então continuei, mas agora observando cada vez mais esses consagrados, estudando o que os tornava tão diferentes. A noite que mudou tudo começou com o trabalho mais bem pago que eu já havia recebido. Um empresário rico queria destruir um pastor que estava denunciando corrupção na cidade. O valor oferecido era absurdo, suficiente para eu me aposentar. Aceitei, sem hesitar. Passei 3 semanas me preparando. Fiz pactos mais profundos do que nunca. Sacrifiquei animais. Invoquei príncipes demoníacos que raramente respondiam a chamados. Eles me prometeram poder absoluto para aquela missão. Nada poderia dar errado. Era uma sexta-feira, meia-noite. Cheguei à casa daquele pastor carregando uma maleta cheia de objetos amaldiçoados. O plano era enterrar aqueles itens ao redor da propriedade, criando um círculo de morte espiritual. A família inteira deveria começar a adoecer, ter pesadelos, entrar em depressão profunda.
até se autodestruírem. Comecei o ritual no quintal dos fundos. Tracei os símbolos no chão com giz consagrado. Acendi velas negras nas 4 direções. Pronunciei os nomes das entidades mais poderosas que eu conhecia. E então algo aconteceu que me apavora até hoje quando lembro. O céu se abriu. Não metaforicamente, literalmente se abriu. Uma luz perfurou a escuridão com uma intensidade que me cegou. Cai do costas, tentando proteger os olhos, e naquela luz vai uma figura. Um homem, mas não era um homem comum. Seus olhos eram como fogo vivo. Sua voz soava como trovão e sussurro ao mesmo tempo. E quando ele falou, cada demônio ao meu redor começou a gritar em terror absoluto. Até quando você vai fugir de mim? Eu tentei me levantar, correr, mas estava paralisado. Não por força física, mas por uma presença tão pura, tão santa, que meu corpo simplesmente não respondia. Aquela figura se aproximou. Eu sabia quem era. Todos os demônios ao meu redor gritavam o nome dele em desespero. Jesus, o mesmo Jesus que eu blasfemava nos rituais, o mesmo que eu negava e cuspia o nome durante as invocações. Estava ali, diante de mim, real, vivo, aterrorizante, em sua santidade. Vi então algo que ninguém deveria ver. Ele estendeu a mão e o véu entre o mundo físico e espiritual foi removido dos meus olhos. Vi minha vida inteira em segundos, cada pacto que fiz, cada pessoa que destruí, cada família que despedacei, cada ministério que derrubei, vi as consequências. Um homem que eu amaldiçoei se suicidou 6 meses depois. Uma mulher que ataquei espiritualmente desenvolveu câncer terminal. Um jovem pastor que derrubei abandonou a fé e mergulhou no alcoolismo. Vi tudo, e a culpa me esmagou como uma montanha. Mas isso não foi o pior. Jesus me mostrou o que me esperava se eu continuasse naquele caminho. Vai ao inferno. Não como figura de linguagem, como lugar real. Os gritos, senti o calor. Vi pessoas conhecidas lá, inclusive alguns que haviam me ensinado magia. Eles ardiam, sofriam, e o mais aterrorizante era que sabiam que aquilo nunca terminaria. Um deles me viu e gritou: "Fuja enquanto pode, não venha pra cá." Eu estava chorando, tremendo, completamente quebrado. Então Jesus falou novamente, mas desta vez sua voz era diferente. Menos trovão, mais compaixão. Eu morri por você também. Aquelas palavras me destroçaram. Por anos eu havia servido ao inimigo dele, destruído seu povo, blasfemado seu nome. E ainda assim ele estava dizendo que morreu por mim? Não é possível, consegui suceder e fiz coisas demais. Não há perdão para alguém como eu. Ele então me mostrou outra visão. Vi a cruz, vi os pregos, vi o sangue escorrendo e ouvi sua voz. Este sangue é suficiente para qualquer pecado, mas você precisa escolher. Continuar servindo às trevas e colher destruição eterna, ou se consagrar a mim e viver, consagrar, aquela palavra novamente. A mesma que eu ouvia dos crentes que não conseguia tocar. A mesma que meu mentor pronunciava com ódio. A mesma que agora Jesus estava usando comigo. Mostrei a você o poder da verdadeira consagração através daqueles que você não pôde destruir. Eles são meus porque decidiram ser inteiramente meus. Sem reservas, sem condições. Totalmente separados para mim. E agora eu te ofereço a mesma escolha. Naquele momento senti algo se quebrando dentro de mim. Anos de orgulho, de poder, de arrogância, tudo desmoronando. Vi claramente pela primeira vez na vida. Eu não tinha poder. Apenas era usado por poderes que me odiavam e queriam minha destruição. Os demônios que eu achava que controlava, na verdade me controlavam. Eu não era mestre de nada. Era escravo. Cai do Johos, e pela primeira vez na vida orei de verdade. Jesus, eu não sei como fazer isso. Não sei como me consagrar. Só sei que não quero mais essa vida. Me salva. Me tira desse buraco. Faça de mim o que você quiser. Mas, por favor, não me deixe ir para aquele lugar que você me mostrou. Instantaneamente algo mudou. Senti como se algemas invisíveis estivessem sendo removidas dos meus pulsos, do meu pescoço, da minha mente. Correntes espirituais que me prendiam há décadas simplesmente se quebraram. Ouvi os gritos dos demônios se afastando, fugindo aterrorizados. E então senti paz. Pela primeira vez em 24 anos de ocultismo, senti verdadeira paz. Jesus tocou minha cabeça. Este é o começo da sua verdadeira consagração. Você verá coisas que poucos viram, testemunhará verdades que o inferno não quer reveladas, e usará esse conhecimento para libertar outros que estão onde você estava. Quando voltei a mim, o sol estava nascendo. Havia passado a noite inteira naquele quintal. Os objetos de bruxaria ao meu redor estavam queimados, reduzidos a cinzas, embora eu não tivesse acendido fogo nenhum. E dentro de mim algo era completamente diferente. Bati na porta do pastor naquela manhã. Ele abriu sonolento, ainda de pijama. Quando me viu, não demonstrou medo apenas sorriu. Eu estava esperando você, disse ele calmamente. Deus me mostrou em sonho que você viria.
mas não para me destruir, para ser liberto. Como você sabia? Perguntei, em choque. Porque estou consagrado ao Senhor há 30 anos. E quando você vive consagrado, Deus te mostra coisas, te revela estratégias do inimigo, te prepara para vitórias antes mesmo das batalhas começarem. Aquele homem me levou para dentro, alimentou-me. E então, começou o processo de libertação mais intenso que alguém poderia imaginar. Os primeiros 3 dias após aquele encontro com Jesus foram os mais difíceis da minha vida. O pastor me levou para um sítio afastado onde alguns irmãos da igreja realizavam retiros de oração. Disseram que eu precisava ficar isolado durante o processo de libertação. Não imaginava o que estava por vir. Na primeira noite acordei sufocando. Sentia mãos invisíveis apertando meu pescoço. Via vultos negros ao redor da cama. Ouvia vozes que conhecia bem, as mesmas entidades que eu invocava agora gritando meu nome com ódio. Você nos traiu, você é nosso, fez pactos de sangue. Não a aceita. O pastor entrou correndo no quarto quando me ouviu gritar. Ele não pareceu surpreso. Segurou minha mão e começou a orar. Mas não era aquela oração decorada que eu ouvia em algumas igrejas e a autoridade piora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito imundo saia agora desse servo. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Os pactos estão quebrados. As correntes estão rompidas. Vocês não têm mais direito legal sobre esta vida. Saíam, senti algo sendo arrancado de dentro de mim. Literalmente arrancado. Vomitei, mas não era comida. Era algo escuro, fétido, maligno. Os vultos começaram a fugir pela janela gritando. Aquilo aconteceu por 3 noites seguidas. Cada noite uma camada diferente de opressão sendo removida. Pactos que eu havia feito aos 8 anos, aos 15, aos 20, juramentos de sangue. Alianças com entidades específicas. Tudo sendo desfeito pelo poder do nome de Jesus. No 4º dia acordei diferente. O peso que carregava nos ombros por anos simplesmente não estava mais lá. Consegui respirar profundamente, algo que não fazia há tanto tempo. Olhei no espelho e vi os meus próprios olhos. Antes, quando me olhava, via algo sombrio refletido. Agora via apenas um homem. Um homem quebrado, mas livre. O pastor começou então a me ensinar sobre a consagração verdadeira. Você foi liberto, mas libertação sem consagração é porta aberta para algo pior voltar. Jesus mesmo disse que quando um espírito imundo sai de um homem e encontra a casa vazia, volta com outros 7 piores. Você precisa preencher esse vazio com a presença de Deus. Ele me explicou que a consagração não era um evento único, mas um processo diário. Não era sobre seguir regras religiosas, mas sobre decisões práticas de cada momento. Durante 6 meses, vivi naquele sítio aprendendo o que significava viver consagrado. Acordava às 5 da manhã para orar, não porque alguém mandava, mas porque desenvolvi fome pela presença de Deus. Li a Bíblia por horas, não como obrigação, mas porque cada palavra era água para minha alma sedenta. O pastor me ensinou sobre guardas práticas. A consagração começa com seus olhos. Jó fez aliança com seus olhos para não cobiçar. Você precisa decidir o que vai assistir, o que vai olhar, o que vai permitir entrar pela sua visão. Aprendi a desviar o olhar de coisas que antes me atraíam. Propaganda, sensuei, imagens violentas, qualquer coisa que pudesse abrir brecha espiritual. No início, era difícil. Meu corpo estava condicionado a buscar aqueles estímulos. Mas com o tempo, ficou natural. Seus ouvidos também precisam ser consagrados. Ele continuava. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas o contrário também é verdade. A dúvida, o medo, a impureza também entram pelo ouvir. Escolha o que vai ouvir. Parei de ouvir músicas que antes fazia questão de escutar. Música com letras que glorificavam violência, sexualidade pervertida, rebeldia. Comecei a encher meus ouvidos com adoração, com a palavra, com testemunhos de fé. Sua boca precisa ser consagrada. Tiago diz que a língua é fogo, mundo de iniquidade. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Esse foi um dos maiores desafios. Por anos minha boca pronunciou maldições literais. Agora precisava treiná-la para aben, oar. Comecei a declarar vida sobre situações, benção sobre pessoas, verdade mesmo quando doía. E vi o poder das palavras consagradas. Seu corpo inteiro é templo do Espírito Santo. Paulo diz isso claramente. Você não pode profanar o templo de Deus. Isso significa cuidar do que come, mas principalmente do que faz com seu corpo. Aprendi sobre jejum não como barganha com Deus, mas como disciplina espiritual. Aprende sobre pureza sexual, algo que o mundo chama de antiquado, mas que espiritualmente é proteção poderosa. Sua mente é o campo de batalha principal. Paulo diz para renovarmos nossa mente. Isso não é automático. É um trabalho diário, de substituir mentiras por verdade. Essa parte foi revolucionária. O pastor me ensinou a identificar pensamentos que não vinham de mim. Pensamentos de condenação excessiva. Pensamentos de que eu nunca seria livre de verdade.
Pensamentos que me faziam questionar se Deus realmente me aceitava. Quando pensamentos assim vinham, aprende-a confronta-los com a palavra. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Conforme os meses passavam, algo incrível acontecia. As pessoas começaram a notar diferença em mim. Não porque eu pregasse para elas, mas porque minha vida estava mudada. Um dia, um dos irmãos da igreja veio me visitar. Ele me abraçou e chorou. Eu conheci você há 6 meses, disse ele. Você tinha um olhar de morte. Agora tem um olhar de vida. Isso é o poder da consagração. Comecei a entender na prática o que eu via naqueles crentes que não conseguia tocar quando estava nas trevas. A consagração deles criava uma atmosfera ao redor. Não era show, não era performance. Era a presença de Deus sendo atraída por vidas separadas para Ele. Tive também que enfrentar as consequências do meu passado. Pessoas que eu havia ferido, famílias que destruí. O pastor me aconselhou. Parte da consagração é fazer restituição, onde for possível. Pedir perdão mesmo quando não for concedido. Nem sempre você pode consertar o que quebrou, mas pode reconhecer o erro e deixar Deus fazer o resto. Fui a cada pessoa que consegui encontrar. Algumas me perdoaram, outras me expulsaram de suas casas, o que era compreensível. Uma mulher que eu havia amaldiçoado e que desenvolveu doença grave me ouviu em silêncio. Quando terminei de pedir perdão, ela apenas disse: "Já te perdoei há anos, e orei para que você encontrasse o que eu tenho. Agora vejo que Deus respondeu." Aquilo me quebrantou profundamente. Durante meu processo de consagração, o Espírito Santo começou a me mostrar coisas, visões de pessoas que estavam sendo atacadas espiritualmente, conhecimento de estratégias que o inimigo usaria contra certas igrejas. Revelação de brechas que cristãos abriam sem perceber. Um dia, durante uma oração, vi claramente um jovem da igreja sendo cercado por demônios. Contei ao pastor. Ele me levou até aquele rapaz e perguntou diretamente: "Você está envolvido com pornografia?" O jovem ficou branco e desabou em lágrimas como boca sobe. "Não fui eu que soube, foi o Espírito Santo mostrando a alguém que está aprendendo a viver consagrado." Quando você se consagra, Deus te usa de maneiras que você nem imaginava. Aquele jovem foi liberto naquele dia, e eu comecei a entender meu novo propósito. Deus não me salvou apenas para eu ser salvo. Ele me salvou para eu ajudar outros a se libertarem e se consagrarem. Antes de completar um ano de convertido, o pastor me disse algo profético. Deus vai te enviar para testemunhar em lugares onde pastores tradicionais não conseguem entrar. Você conhece a linguagem das trevas, conhece as táticas do inimigo e agora conhece o poder da consagração. Essa combinação será usada para libertar milhares. Eu não acreditava. Como alguém com meu passado poderia ser usado por Deus? Mas o pastor apenas sorriu. A consagração não depende do seu passado. Depende da sua decisão presente. Paulo perseguiu a igreja e se tornou o maior apóstolo. Deus se especializa em transformar os piores casos nos maiores testemunhos. Depois de anos caminhando com Cristo, o Espírito Santo me revelou verdades sobre a consagração que poucos entendem. Não são teorias bonitas de seminário. São princípios de batalha que funcionam no mundo real, no dia a dia, contra ataques reais do inimigo. A primeira coisa que você precisa entender é que a consagração não é perfeição. Eu vi muitos crentes desistirem porque achavam que consagrar significava nunca mais errar. Isso é mentira do inimigo. Consagração é direção, não perfeição. É você caindo e levantando, mas sempre voltando para o mesmo lugar, para os pés de Jesus. Lembro de uma conversa que tive com um jovem que estava desanimado. Eu falei de novo: "Acho que não consigo viver consagrado. Meu passado é forte demais." Eu respondi contando minha própria experiência. Nos primeiros meses após minha conversão, tive dias terríveis. Dias em que pensamentos antigos voltavam com força. Dias em que a tentação de voltar ao ocultismo parecia irresistível. Mas aprendi um segredo. Consagração não é sobre quantas vezes você cai. É sobre para onde você corre quando cai. Quando eu tropeçava, corria imediatamente para Deus. Não esperava me consertar primeiro. Não ficava dias me escondendo em vergonha. Corria sujo, quebrado, envergonhado mesmo, mas corria na direção certa. E cada vez que fazia isso, a próxima queda demorava mais para acontecer, até que os intervalos ficaram tão longos que aquilo deixou de ser problema. Deixe-me compartilhar práticas específicas que o Espírito Santo me ensinou sobre como viver consagrado no mundo moderno. Primeiro, a consagração da manhã. Isso mudou completamente minha vida. Antes de checar telefone, antes de falar com qualquer pessoa, antes de começar qualquer atividade, eu consagro meu dia. Senhor, este dia pertence a Ti. Meus planos são Teus. Minhas conversas serão guiadas por Ti. Meus pensamentos serão cativos a Cristo. Protege-me de ciladas. Mostra-me oportunidades de testemunhar o Sami como Quasar. Parece simples, mas essa oração transforma completamente como seu dia se desenrola.
É como colocar uma cobertura espiritual sobre as próximas horas. Segundo, a vigilância constante. O apóstolo Pedro disse para sermos sóbrios e vigilantes porque nosso adversário anda ao redor como leão rugindo. Vigilância e consagração em ação. Aprendi a identificar padrões de ataque. Geralmente o inimigo ataca em momentos específicos. Quando você está cansado, quando acabou de ter vitória espiritual, quando está sozinho. Conhecer esses padrões me permite me preparar. Se sei que costumo ser mais vulnerável à noite quando estou cansado, então à noite reforço minha guarda espiritual. Oro mais, leio mais a palavra. Evito situações de risco. Terceiro, a consagração do ambiente. Sua casa precisa ser consagrada. Não adianta você viver consagrado se seu ambiente está cheio de brechas espirituais. Objetos de ocultismo precisam ser destruídos, não doados. Destruídos. Livros, filmes, músicas que glorificam trevas precisam sair. Relacionamentos que te puxam para baixo precisam ser cortados ou redefinidos. Eu sei que isso soa radical para alguns, mas deixe-me contar o que vi. Fui orar na casa de um casal que vivia problemas terríveis, brigas constantes, doenças, perdas financeiras. Enquanto orava, o Espírito Santo me mostrou algo no quarto deles. Era uma estátua pequena que a esposa havia ganhado de presente anos atrás. Porecha e inofensiva, mas espiritualmente estava abrindo porta gigantesca. Quando confrontei o casal sobre aquilo, eles resistiram. É só decoração. Foi presente da minha mãe. Expliquei o que via espiritualmente. Finalmente concordaram em quebrar e jogar fora. Em uma semana, a atmosfera daquela casa mudou completamente. As brigas pararam. Um dos filhos que estava doente melhorou. Uma proposta de trabalho inesperada chegou. A consagração do ambiente importa. Quarto, a disciplina da palavra. Você não pode viver consagrado sem se alimentar constantemente da palavra de Deus. Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho um sistema simples. Leio pelo menos um capítulo de manhã, medito nele ao longo do dia e releio à noite. Não é quantidade, é consistência. Tem dias que leio muito mais, mas nunca menos que isso. E descobri algo poderoso. Quando você enche sua mente com a palavra, não sobra espaço para as mentiras do inimigo. Seus pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus. Você começa a pensar como ele pensa, a ver como ele vê, a reagir como ele reagiria. Quinto, o jejum consagrado. Jejum não é dieta espiritual, é arma de guerra. É você dizendo ao seu corpo que o espírito está no controle, não a carne. Eu jejuo regularmente, não para barganhar com Deus, mas para afiar minha sensibilidade espiritual. Durante jejum, ouço a voz de Deus mais claramente. Discerno ataques mais facilmente. Tenho autoridade maior em oração, mas preciso avisar. Jejum sem consagração é só passar fome. Já vi pessoas jejuando durante o dia e voltando para o pecado à noite. Isso não funciona. O jejum precisa ser acompanhado de busca genuína por Deus, de quebrantamento, de separação do mundo. Sexto, a proteção da mente. Esse é um campo de batalha crítico. Paulo disse que as armas da nossa luta destroem fortalezas e todo pensamento é levado cativo a Cristo. Fortalezas são padrões de pensamento arraigados, mentiras que você acreditou por tanto tempo que se tornaram sua verdade. Deixe-me dar um exemplo prático. Eu tinha uma fortaleza de indignidade. Por causa do meu passado, eu constantemente me sentia indigno do amor de Deus. Pensamentos vinham: você fez coisas demais. Deus não pode realmente te amar. Você vai falhar de novo. Aprendi a identificar esses pensamentos como ataques e a confrontá-los imediatamente com verdade bíblica. Sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deus me ama com amor eterno. Nada pode me separar do amor de Cristo. Repetia essas verdades em voz alta até que a fortaleza começou a rachar. Levou tempo, mas hoje essa batalha específica está vencida. Sétimo, o poder do testemunho. Apocalipse diz que vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Seu testemunho é arma espiritual. Quando você compartilha o que Deus fez em sua vida, não está só contando história. Está declarando vitória. Está fortalecendo a fé de outros. Está intimidando o inimigo. Já vi demônios se manifestarem em pessoas apenas porque comecei a testemunhar. O testemunho da transformação de Deus tem poder para libertar outros que estão presos onde você estava. Oitavo, relacionamentos consagrados. Paulo disse para não nos associarmos com incrédulos em julgo desigual. Isso não significa abandonar amigos não crentes, mas significa ser sábio sobre relacionamentos profundos. Seu círculo íntimo precisa ser de pessoas que te puxam para cima espiritualmente. Eu tive que encerrar amizades que duravam anos quando me converti. Não com raiva ou superioridade, mas com sabedoria. Aquelas pessoas não entendiam minha nova vida e constantemente tentavam me puxar de volta aos velhos hábitos. Foi doloroso, mas necessário. Deus então trouxe novos relacionamentos, pessoas consagradas que me fortaleciam, me desafiavam a crescer, oravam comigo.
Esses relacionamentos se tornaram minha rede de segurança espiritual. Nono, a guerra de joelhos. Oração não é último recurso. É primeira linha de defesa. Crente consagrado é crente que ora sem cessar. Não precisa ser sempre horas seguidas, mas precisa ser constante. Desenvolvi o hábito de orar enquanto faço outras coisas. Dirigindo, oro. Esperando em fila, oro. Antes de reuniões, oro. Oração se tornou minha respiração espiritual e aprendi sobre oração de autoridade. Não é suplicar para Deus fazer algo, é declarar o que Deus já disse. Eu não oro mais pedindo para o diabo sair. Eu ordeno em nome de Jesus e ele tem que sair. 10º, a prestação de contas. Ninguém vive consagrado sozinho. Você precisa de pessoas com quem ser vulnerável, com quem confessar falhas, com quem celebrar vitórias. Tenho 3 irmãos com quem falo toda semana. Eles conhecem minhas lutas, minhas tentações, meus pontos fracos e têm autorização para me confrontar quando vem algo errado. Essa prestação de contas já me salvou várias vezes de cair em armadilhas do inimigo. Esses princípios não são teóricos. Aplico cada um deles diariamente e vejo resultados práticos. Minha família está protegida. Meu ministério tem crescido. As tentações que antes me dominavam agora são apenas sussurros fracos que consigo ignorar facilmente. A consagração verdadeira transforma tudo. Olhando para trás agora, depois de mais de uma década servindo a Cristo, eu vejo claramente o que o Espírito Santo queria me mostrar desde o início. A consagração não é peso, é asas. Não é prisão, é liberdade verdadeira. Não é perder a vida, é finalmente encontrá-la. Quando eu estava nas trevas, achava que tinha poder. Achava que controlava forças espirituais. Achava que era livre para fazer o que quisesse. Mas era tudo ilusão. Eu era escravo do pior tipo de escravidão. Aquela que você não percebe que existe. Correntes invisíveis me prendiam, me manipulavam, me destruíam por dentro enquanto eu sorria por fora. A verdadeira liberdade só veio quando me consagrei completamente a Cristo. Quando parei de lutar por mim mesmo e deixei Ele lutar por mim. Quando parei de tentar controlar tudo e confiei que Ele tem controle de tudo. Hoje testemunho em igrejas, prisões, centros de recuperação, até em terreiros e centros espíritas onde sou convidado por pessoas que querem sair daquela vida. E em cada lugar vejo o mesmo padrão. Pessoas presas achando que são livres. Pessoas fracas achando que são fortes. Pessoas morrendo achando que estão vivendo. Mas também vejo transformações incríveis quando a mensagem da verdadeira consagração penetra corações. Vi traficantes se tornarem pastores. Prostitutas se tornarem missionárias. Bruxos como eu fui se tornarem evangelistas poderosos. O poder transformador da consagração a Cristo não tem limites. Recentemente ministrei em uma igreja e após o culto uma jovem se aproximou chorando. Ela confessou que estava envolvida com ocultismo há anos, escondido da família, escondido da própria igreja que frequentava. Tentou sair várias vezes, mas sempre voltava. Quando ouvi seu testemunho sobre a consagração, algo clicou dentro de mim. Entendi que meu problema não era falta de vontade, era falta de entrega total. Oramos juntos ali mesmo. Ela renunciou a todos os pactos, consagrou sua vida inteiramente a Cristo. E eu soube pelo Espírito Santo que aquela jovem seria liberta de verdade porque finalmente entendeu o princípio. Essas histórias se multiplicam, e cada uma me lembra por que Deus me tirou das trevas. Não foi só para eu ser salvo, foi para eu ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho. Quero falar diretamente com você agora que chegou até aqui. Se você está lutando com vícios, com ataques espirituais, com sensação de que suas orações não são respondidas, talvez o problema não seja falta de fé, talvez seja falta de consagração. Você pode estar orando muito, mas vivendo pouco. Falando muito de Deus, mas experimentando pouco de Deus. Indo à igreja, mas não sendo a igreja. A diferença entre religiosidade e consagração é simples, mas profunda. Religiosidade é fazer coisas para Deus. Consagração é deixar Deus fazer coisas através de você. Religiosidade é sobre performance. Consagração é sobre presença. Religiosidade cansa. Consagração energiza. Eu conheci os dois lados dessa guerra espiritual. Vi o que as trevas fazem com aqueles que servem a elas. Vi o que a luz faz com aqueles que se consagram a ela. E posso testemunhar com absoluta certeza. Não há comparação. O poder das trevas é real, mas é limitado. O poder da luz é ilimitado. As trevas oferecem migalhas temporárias. A luz oferece banquete eterno. As trevas prometem liberdade, mas entregam escravidão. A luz promete morte para si mesmo, mas entrega vida abundante. Se você está assistindo isso e sente que Deus está falando com você, não ignore. Esse pode ser o momento que define o resto da sua vida e toda a sua eternidade. Eu poderia ter ignorado naquela noite quando Jesus apareceu para mim. Poderia ter continuado no meu caminho de destruição, mas algo dentro de mim reconheceu a verdade quando a ouvi.
E essa mesma verdade está sendo apresentada a você agora. A consagração verdadeira não é complicada. Não requer diploma teológico. Não depende de quanto você conhece da Bíblia. Depende de uma decisão simples, mas radical. Senhor, eu sou totalmente teu. Sem reservas, sem condições. Sem plano B, se eu viver, vivo para ti. Se eu morrer, morro para ti. Tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que serei pertence a ti. Quando você faz essa oração com sinceridade, ou se o say move, anjos são despachados. Demônios fogem. Seu nome é escrito de forma diferente nos registros celestiais. Você deixa de ser apenas crente e se torna consagrado. E consagrados são intocáveis para o inferno. Eu vi isso com meus próprios olhos antes da minha conversão. Eu testifico isso com minha própria vida depois da conversão. A consagração é a arma mais poderosa que um cristão pode ter. Não deixe que ninguém te convença de que santidade é opcional, de que separação do mundo é legalismo, de que buscar a presença de Deus é fanatismo. Essas são mentiras plantadas pelo inimigo para manter o povo de Deus fraco, dividido, ineficaz. A igreja primitiva virava cidades de cabeça para baixo porque eram consagrados. Não tinham prédios bonitos, tecnologia moderna, estratégias de marketing, tinham consagração, e isso era suficiente para abalar impérios. Deus está chamando uma geração de volta à verdadeira consagração. Pessoas que não querem apenas frequentar a igreja, mas querem ser a igreja. Que não querem apenas cantar sobre poder, mas querem demonstrar poder. Que não querem apenas estudar sobre os apóstolos, mas querem viver como eles viveram. Você foi chamado para isso. Não é por acaso que você assistiu até aqui. O Espírito Santo te trouxe esta mensagem porque tem um propósito maior para a sua vida. Mas esse propósito só será cumprido através da consagração. Hoje é o dia de decidir, não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto. Meia consagração não funciona. Ou você é totalmente de Deus ou não é. Jesus disse que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Não é sobre merecimento, é sobre compromisso. Vou fazer uma oração agora. Se você realmente quer se consagrar, repita comigo em voz alta onde você estiver. Pai Celestial, eu venho diante de ti reconhecendo que tenho vivido aquém do teu chamado. Tenho sido religioso, mas não consagrado. Tenho frequentado tua casa, mas não tenho sido tua casa. Hoje eu decido mudar. Consagro minha vida inteira a ti. Meus olhos só verão o que te agrada. Meus ouvidos só ouvirão o que te honra. Minha boca só falará o que te glorifica. Meu corpo é teu templo. Minha mente será renovada pela tua palavra. Meu coração baterá no ritmo do teu coração. Renuncio a todo o pecado oculto. Renuncio a toda aliança com as trevas. Renuncio a toda área da minha vida que não está sob teu senhorio. Quebro agora em nome de Jesus toda maldição, todo pacto, toda brecha espiritual que tenha dado direito ao inimigo sobre minha vida. Declaro que sou livre pelo sangue de Jesus. Sou limpo pelo sangue de Jesus. Sou consagrado pelo sangue de Jesus. A partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Use-me como quiser, coeber-me se necessário. Molde-me à tua imagem. Faça de mim um vaso de honra, santificado, útil ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, anote a data de hoje. Esse é o dia em que sua verdadeira jornada de consagração começou. Haverá lutas, haverá dias difíceis, mas também haverá vitórias que você nunca imaginou possíveis. E lembre-se, o inferno treme quando alguém se consagra de verdade. Você acaba de se tornar uma ameaça às trevas. Mas não tenha medo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora eu preciso que você faça algo por mim. Escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso publicamente. Deixe isso registrado. Sua declaração tem poder espiritual. Compartilhe este testemunho com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da igreja. Não guarde essa mensagem só para você. Almas estão em jogo. E se inscreva neste canal. Porque vou continuar trazendo revelações que o Espírito Santo me mostra. Testemunhos que podem mudar vidas. Verdades que o inferno não quer que sejam expostas. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser arma nas mãos de Deus contra as obras das trevas. A consagração é o começo de tudo isso. Que o Senhor Jesus Cristo, por seu sangue precioso, te guarde, te proteja, te fortaleça e te use poderosamente para a glória do nome dele. Até o próximo testemunho. E lembre-se sempre, crentes o inferno ignora, mas consagrados o inferno teme.